Levanta as mãos e diga: viva o Senhor. Que Deus te abençoe. Esse louvor, tenho certeza que chegou até o trono do Senhor. Ele recebeu o teu louvor, recebeu a tua adoração. Abra sua Bíblia, você que está aqui, você que está nos assistindo, em Mateus 14, versículo 22 em diante. Nós vamos fazer uma leitura breve. Mateus 14, versículo 22. Diz assim, olha: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se assente um pouquinho. Quero ser rápido e breve as minhas palavras na noite de hoje. Irmãos, nós voltamos um pouquinho aqui, quando Jesus estava ali em Betsaida, mais ou menos na região da Galileia, e que ele retirou-se para orar. A Bíblia diz que uma grande multidão o aproximou para que ouvisse o sermão de Jesus. E uma grande multidão. E a Bíblia diz que chegando já à tarde, voltando um pouquinho, no versículo 14, mais ou menos em diante, nós vamos ver que já se aproximando da tarde, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: olha, dispensa a multidão, porque já está ficando tarde, ficando escuro. E os discípulos então viram para Jesus e disseram: olha, eles estão com fome, como vamos dispensá-los? E Jesus disse: então dê alimento para eles. E é o momento que acontece aquele milagre maravilhoso em que Jesus supriu a necessidade de mais ou menos de 15 mil pessoas. Estava ali entre homens e mulheres e crianças, dando mais tornal dos 15 mais ou menos, 15 mil. E a Bíblia diz que, alimentando as pessoas ali, Jesus então agora dispensa elas. Jesus a dispensou e subiu para um monte para orar só. E deu uma ordem agora aos seus discípulos, dizendo assim: olha, agora vocês vão para o outro lado da banda. Vocês vão sair agora de Betsaida e vai agora para Genezaré. Atravessa agora o mar, atravessa esse grande lago agora, pega o barco e atravessa e eu encontro com vocês. A Bíblia diz então que Jesus subiu para orar. Eu acredito que já à noitinha, já escurecendo, Jesus sobe, ora. E a Bíblia diz que os discípulos então agora pegam o barco e seguem a ordem. E segue o caminho agora na qual Jesus ordenou para que eles pudessem ir. Foi uma ordem e eles seguiram essa ordem. E a Bíblia nos relata que quando deu por volta mais ou menos das 3 da madrugada, na quarta vigília, a Bíblia diz que um vento muito forte começou a soprar. E os discípulos dentro do barco. E aquele barco não começou agora a ser jogado para um lado, para o outro, por causa das ondas. E os discípulos agora apavorados, com medo, por causa da tempestade, o barco quase indo a pique. A Bíblia diz então que Jesus agora ele veio por sobre o mar. Ele veio andando. E quando avistaram agora aquele vulto vindo, eles assustaram e começaram então a gritar: é fantasma, é fantasma, é fantasma. E começaram a desesperar, porque teve um medo muito grande nos seus corações. E Jesus agora estende a voz e diz: calma,
acalme, sou eu que estou indo de encontro. Eu imagino que naquele momento o medo em parte cessou-se, porque Jesus estava vindo ao encontro e o barco estava agitado, o vento, eles acreditavam que Jesus poderia acalmar o mar. Mas dentro do barco tinha um camarada que era bem audacioso. Tinha um camarada por nome de Pedro, que ele era audacioso e impetulante, vamos dizer assim. Era um cara convicto, um cara com grandes qualidades. Mesmo que muitos só falam dos defeitos de Pedro, mas era um cara que tinha muitas qualidades. E a Bíblia diz então que ele agora lança uma palavra para de encontro a Jesus, uma palavra audaciosa, e dizendo para Jesus: Jesus, se é o Senhor, mande que eu agora vá encontrar com o Senhor por sobre as águas. Olha que palavra audaciosa. E quando ele disse, eu acredito que os demais que estavam ali, de repente André, Felipe, virou para ele e falou: Pedro, você é doido? Você vai andar sobre as águas, você vai afundar, vai morrer. O mar está agitado, o vento está forte. Para que você vai descer do barco, Pedro? Fica quieto aqui, só Jesus está vindo. Eu acredito que os demais companheiros deveriam ter falado com ele, orientado ele, segurado, falado: não, nós não vamos deixar você descer do barco. Nós não vamos deixar você descer, o mar está agitado, você vai morrer, vai afogar. Nós vamos te perder no meio dessa agitação. Mas Pedro, ele tinha dito para Jesus essa palavra: se é o Senhor, manda que eu desça do barco e que eu vá até o Senhor. Porque se já veio uma ordem de Jesus, poderia obedecer tranquilamente, que não ia ter problema nenhum. Quando Jesus nos dá uma ordem, quando Ele fala algo com nós, nós podemos obedecer cegamente, porque sabemos que nada vai acontecer, porque a ordem veio diretamente de Jesus, a ordem veio diretamente dEle, Ele falou comigo para que eu pudesse fazer. Eu tenho certeza que a voz que veio é de Jesus, eu tenho certeza que quem mandou fazer foi o próprio Jesus. E quando Jesus manda, quando Ele ordena, meu irmão, não preocupa não, porque Ele está no comando. E é isso que Pedro pensou naquele momento: peraí, se Jesus mandar eu vou ir, simples. Audacioso, irmão, audacioso. Eles estavam mais ou menos no meio do mar. Se nós formos olhar o mar da Galileia, ele mais ou menos tem dimensão de mais ou menos 19 quilômetros de frente. Se eles estavam no meio, eles estavam a uns 6,5 quilômetros com o barco, automaticamente no meio da água, no meio do mar. Não dava pé de forma alguma, mais ou menos 25 metros de profundidade ou um pouco mais. Era impossível. E era uma palavra tão audaciosa, porque andar sobre as águas, isso humanamente é impossível. É impossível você colocar os pés sobre a água e começar a andar, isso é impossível. Era um milagre muito grande. E eu acredito que os discípulos demais, Pedro, André, Bartolomeu, Mateus, Tomé, estava tudo segurando Pedro, dizendo: Pedro, nós não vamos deixar você fazer essa loucura. Nós não vamos deixar você fazer essa loucura, não faça isso, você vai morrer. Nós não vamos conseguir pular para te salvar você. E ele continuou: Jesus, se é o Senhor, mande que eu vá encontrar contigo sobre as águas. Às vezes é preciso, irmão, falar uma palavra de audácia, às vezes é preciso ser audacioso. Às vezes é preciso ser audacioso, às vezes é preciso se lançar. Às vezes é preciso falar: Jesus, mande que eu faça, para que eu possa fazer, Senhor. Às vezes é preciso nos arriscar, não podemos ficar no meio. É isso que nós temos aprendido, não podemos ficar no meio, nós temos que lançar para um lado. Pastor, mas se for errado, preocupa não, meu irmão, Jesus está contigo. Jesus está com você. Se você errar, você volta de novo e vai para o outro lado. Mas é preciso se lançar, é preciso às vezes fazer algo audacioso, é preciso ser audácio. É preciso, irmão, é preciso nos lançar, é preciso ir. E a Bíblia diz então que Jesus disse: então vem, Pedro. Simples uma palavra: venha. Imagina essa cena, Pedro preparando para descer do barco e os discípulos ali segurando, os seus companheiros segurando: não faça isso não, não faça isso não. Já viu quando você vai fazer algo que alguém começa a segurar, fala: não, faz não, você vai errar, faz não, você vai errar. E aí você fica estancado, parado, pensando: faço, não faço, o tempo passa e você não fez.
Era preciso fazer e você não fez. Perdeu a oportunidade que estava passando diante dos seus olhos. Perdeu a oportunidade que estava diante de você. E era uma oportunidade enorme para Pedro. Era uma oportunidade grandiosa. Ele ia poder contar para frente e dizer assim: olha, eu andei sobre as águas, Jesus mandou ordenar e eu andei. Olhei para um lado, tinha água, olhei para o outro, também tinha água, e eu estava andando tranquilamente, como se tivesse asfaltado, como se tivesse um concreto em cima. Às vezes perdemos a oportunidade, irmão, porque seguimos o que não é para seguir. Às vezes perdemos a oportunidade porque temos medo. Às vezes a oportunidade ela vem diante de nós, às vezes a oportunidade ela bate na nossa porta e nós não abrimos a porta porque temos medo. Era um momento em que a tempestade estava forte, era um momento que o vento estava forte, era um momento que a água estava agitada, o barco estava balançando, parece que ia naufragar. Era uma oportunidade única para Pedro, não ia ter outra oportunidade dessa. De repente eu estou dizendo para você que está em casa, para você que está aqui nessa noite, a oportunidade está batendo na porta da sua casa e você está com medo de abrir a porta. A oportunidade está passando diante de você e você está com medo de segurar a oportunidade. Perde o medo, meu irmão. Perde o medo porque Jesus está com você. Perde o medo porque Ele está dizendo: vá, porque eu sou contigo. Vá, porque sou eu que vou te sustentar você. Arrisca, meu querido. Arrisca, meu irmão. Se lança, se joga. A Bíblia diz então que Pedro coloca um pé para o lado de fora do barco. Imagina Pedro colocando o pé. E os demais ali dizendo: você é louco. Você é doido. Imagino ele no nosso linguajar de hoje dizendo: você está biruta da cabeça. Você foi retardado andar sobre as águas. E Pedro olhando para eles e rindo, falando: mas Jesus ordenou, eu tenho que ir, ué. Jesus deu uma ordem, eu posso ir. Mas você vai afundar, Pedro, você vai afundar, você vai naufragar aí dentro dessas águas, Pedro. Mas Jesus falou que é para mim poder ir, então eu tenho que ir. Jesus falou com você, meu irmão: faz, meu querido. Para de pensar, para de analisar. Anos pensando, faço ou não faço. Tempos pensando, faço ou não faço. Devo fazer ou não devo fazer? Vou lá na igreja, ora, Deus fala, faz. E aí você não faz, o tempo passa, você volta de novo. E aí Jesus, posso fazer? Jesus fala, faz. E você não faz porque tem medo de arriscar. Temos que ser audaciosos. Temos que ser guerreiro, temos que ser valente. A palavra para Pedro era: venha, Pedro, sobre as águas. E a Bíblia diz que de repente agora ele coloca os 2 pés. Que maravilha, irmão. Os 2 pés fora do barco, sobre as águas, e os discípulos olhando, os demais companheiros olhando, com os olhos estacalados. Eu imagino os olhos daquele homem, daqueles outros, pensando assim: ele está sobre as águas mesmo, não afundou ainda. Ele está sobre as águas, não afundou. De repente agora ele dá o segundo passo e nada acontece. Ele continua sobre as águas e os demais olhando. Já viu quando você se lança, quando você faz e nada acontece, todo mundo fica olhando, esperando que aconteça alguma coisa para apontar o dedo e dizer para você: eu falei para você não fazer, eu falei para você não fazer. Já viu quando você se lança, quando você diz: eu vou lançar, eu vou ir, porque eu preciso arriscar, eu não posso ficar parado, eu preciso continuar a caminhada, eu preciso continuar a minha vida, eu não posso parar por aqui. Aconteceu a tempestade, está acontecendo a tempestade, mas eu preciso enfrentar a tempestade, eu preciso ir porque foi uma ordem de Jesus. E fica todo mundo esperando um tropeço para te apontar e dizer assim: eu te falei que não era para fazer, eu te falei que você era louco, falei que você era maluco, falei que não ia dar certo. Mais um passo. E nada aconteceu. Eu imagino Pedro olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para frente, aquele mar, água agitada, balançando, vento forte, o barco dos discípulos balançando de um lado para o outro, ele olhando para trás assim, os barcos balançando, os discípulos dentro do barco segurando e olhando com os olhos calado, mudo, porque Pedro estava andando sobre as águas. Tudo dando certo, tudo dando certo. Mas de repente agora ele afunda. De repente agora ele afunda e começa a afogar. Pastor, mas Jesus não estava com ele? Jesus não mandou ele ir? Jesus não mandou ele sair do barco? Mandou, foi ordem de Jesus. E se foi uma ordem de Jesus, ele estava ali para salvar Pedro, ele estava ali para levantar Pedro e dizer: Pedro, eu sou contigo, meu querido. Não preocupa não, meu irmão, porque eu estou aqui para segurar nas tuas mãos.
Quando ele começou a afundar, Jesus se aproximou, segurando nas mãos dele, levantou e colocou ele novamente dentro do barco. Se arrisca, se joga, porque Jesus quer que você vá. Jesus não quer que você fique parado. Jesus não quer que você fique pensando anos e anos, meses e meses. Jesus quer que você se lança, porque você tem qualidade, porque você é capaz, porque Ele sabe das suas qualidades. É por isso que Jesus diz: vá, faça. Ele conhece o teu talento, Ele sabe o que tem nas tuas mãos, Ele sabe a ferramenta que foi colocada diante de você. Ele sabe da oportunidade que está batendo na porta da sua casa. Ele sabe da oportunidade que está passando diante de você. Vai deixar escapar a oportunidade? Vai deixar a oportunidade passar? Vai deixar a oportunidade escapar das tuas mãos? Vai deixar a porta fechada e a oportunidade de ir embora? A Bíblia diz que Jesus então dá uma palavra forte para Pedro, não é verdade? Homem de pequena fé. Pastor Pedro não tinha fé? Irmão, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse coragem, ele não tinha colocado os pés na água. Sabe qual é o problema dele? É que ele começou a olhar demais o vento. Ele começou a olhar demais a tempestade. Ele começou a olhar demais o problema que estava em sua volta, porque aquilo era um problema. O milagre, convivendo, acontecendo um milagre, a tempestade forte, o mar se agitando, o barco balançando, os demais segurando no barco com medo de cair dentro da água e morrer, e ele sobre as águas ali. Às vezes nós olhamos demais para o vento, às vezes olhamos demais para a tempestade, e esquecemos de olhar para Jesus. Esquecemos de que Ele é que falou para fazermos. Ele que disse: eu abri a palavra, eu busquei uma palavra, eu busquei um conselho e recebi uma palavra para poder fazer. Eu recebi um conselho para que eu pudesse ir. Às vezes nós olhamos demais os problemas e aí afundamos, e aí naufragamos. Saímos do barco, começamos a caminhar sobre as águas, começamos a caminhar, milagres acontecendo, maravilhas, bênção de Deus, e de repente nós começamos a olhar para o problema. Esquecemos de ver as maravilhas que está sendo feita diante de nós. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite: para de olhar para os problemas, para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, começa a caminhar. Para de olhar, para de perceber: pastor, está ventando demais, a tempestade está forte, eu tive que parar porque está muito forte. Para não, vai embora, continua, vai embora, para não, olha para frente. Esquece o que está acontecendo do seu lado, esquece o que aconteceu para trás, caminha somente para frente. Jesus está lá na frente esperando, porque Ele disse: venha. Jesus está lá em pé esperando você. Pastor, sobre as águas, ande sobre as águas, deixe o milagre acontecer na tua vida, deixe o milagre acontecer na tua casa. Deixa o milagre acontecer. Deixa o milagre acontecer. Homem de pequena fé, porque olha os problemas, porque está olhando para a tempestade. Eu não estou aqui. E quando ele entra dentro do barco, ele então agora acalma a tempestade, ele acalma agora o mar e diz para o mar: cessa-te, acalma-te. Está vendo como é simples? É só seguir uma ordem e o restante Ele faz. Só obedeça a palavra do Senhor. Só obedeça a voz do Senhor e deixe o resto que Ele faça. Para de se preocupar com o que está acontecendo, para de se preocupar com o que está acontecendo à tua volta, o que aconteceu lá para trás. Para de se preocupar e começa a preocupar com a sua caminhada. Começa a se preocupar que você está andando agora sobre as águas. Comece agora a se alegrar, porque Jesus te ordenou, Jesus te deu uma palavra de ânimo dizendo: seja corajoso, seja audacioso e lança-te. Seja no negócio, seja em casa, seja onde for, não sei qual a área que você tem buscado uma bênção da parte do Senhor, mas a palavra dessa noite é: lança-te, seja audacioso, faça, porque Jesus está te dando uma palavra hoje. Se coloca de pé, eu quero fazer uma oração para você. Eu não sei qual a área que você se encontra, você que está em casa também, coloca a mão no topo do teu peito, feche os teus olhos. Qual é a oportunidade que está passando diante de você? Qual é a oportunidade que está batendo na tua porta? É no trabalho? Uma oportunidade que passou e você ficou com medo de pegar a oportunidade? Uma promoção que foi lançada para você e você disse: não, estou com medo, é melhor ficar onde eu estou, porque lá é muito problema, muita dificuldade.
É no casamento, é a vida sentimental. Pastor, estou com medo de me lançar, estou com medo de tentar e não dá certo, aconteceu algo no passado, tanta coisa acontecendo, estou com medo de me lançar, estou com medo de entrar. Feche os teus olhos, concentre agora nessa área que você precisa. Concentre agora nessa área que você precisa. Concentre-se, isso, concentre nela. Fala, Senhor, começa a falar com Deus. Começa a falar com o Senhor, eu vou pegar essa oportunidade que está passando. Deus, eu não vou perder esse milagre. Eu não vou perder essa oportunidade. Senhor, a oportunidade está passando, ela está batendo, eu estou vendo ela bater na porta da minha casa. Senhor, estou vendo uma oportunidade grandiosa, uma oportunidade muito grande, mas estou com medo, Senhor. Deus, arranca agora esse medo deste coração, arranca o medo agora desta pessoa, para que ela possa se lançar, para que ela possa ir, Senhor. Deus, a Tua palavra nessa noite, Senhor, ela encaixa dentro de mim, ela encaixa, Senhor, dentro do meu coração. Deus, eu não posso perder a oportunidade. Deus, eu não posso perder este momento, eu não posso deixar esse momento de milagre passar na minha vida. Ó Senhor, olha aí, papai. Deus, ela abre a boca neste momento clamando ao Senhor, ela abre a boca neste momento, ó Pai, falando contigo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso, me dê essa direção. Deus, dá a direção agora que ele precisa, dá a direção agora que ele necessita, Senhor, para que ele possa se lançar, para que ele possa sair do meio. Meu Deus, ele tem uma semana pela frente. Meu Deus, ele tem uma semana, papai, de grandes desafios. Meu Deus, ele tem uma semana, ó Pai, eu tenho certeza que durante essa semana o vento vai soprar. Eu tenho certeza que o mar vai ficar agitado. Deus, eu tenho certeza que muitos vão tentar impedir, muitos vão tentar parar. Meu Deus, muitos vão tentar parar na frente dele, dizendo, não faça porque você é maluco, não faça porque você é doido. Deus, mas ele está ouvindo a Tua voz neste momento. Deus, ele está ouvindo a voz do Senhor dizendo, eu sou contigo. Oh, papai querido, ele está agora diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo neste momento os Teus conselhos. Oh, Senhor, continue, ó Pai, falando com esta pessoa, continue orientando, papai. A oportunidade está diante dele, a oportunidade está diante dela. Oh, Deus querido, Deus amado, Senhor, eu peço neste momento uma bênção para esta semana. Eu peço agora uma vitória para esta semana. Meu Deus, que ela possa andar sobre as águas, que ela possa ver o milagre acontecer, que ela possa ver, papai, como é grande a oportunidade que está diante dela, como é grande essa bênção que o Senhor está colocando diante dos olhos dele. Oh, papai querido, meu Deus, olha isso, Senhor. Deus, ele é um empreendedor. Deus, ele é um empreendedor, papai. Há uma ferramenta muito grande nas mãos dele, há um talento muito grande na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem. Há uma ferramenta para que ele possa trabalhar. O Senhor colocou uma ferramenta na mão de cada um. Meu Deus, que ele saiba usar esta ferramenta, que ele seja sábio para usar a ferramenta na qual o Senhor colocou nas mãos dele. Deus, nós colocamos diante do Senhor, glorificando a Ti, exaltando, engrandecendo o Teu nome. Graças damos ao Senhor. Aplauda a Deus com as palmas bem bonitas e bem alegres.